Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. É um prazer estar aqui com vocês novamente para dar continuidade aos nossos estudos em filosofia. E hoje nós teremos o início da filosofia chamada contemporânea. Nós teremos grandes filósofos que farão parte desse universo contemporâneo da filosofia. Entre eles, nós podemos citar Schopenhauer, Nietzsche, o próprio Freud aparecerá como um elemento constituidor desse grupo. Nós podemos citar Sartre, nós podemos citar Bergson, Heidegger. Nós temos uma turma, então, bastante interessante para ser estudada daqui em diante. A filosofia contemporânea, iniciada em Schopenhauer, filósofo que nós veremos nessa aula, ela traz o indivíduo como o grande centro das observações da filosofia. O indivíduo ele passa a ter uma atenção especial em relação ao seu posicionamento no mundo, ao ser no mundo. E isso é interessante notar porque, de alguma forma, o indivíduo, enquanto tal, o ser individual, ele nunca foi objeto pleno de estudo da filosofia. Podemos citar Sócrates, talvez, que tentou criar em sua filosofia antropológica um entendimento da própria personalidade, do próprio psicologismo que o homem possui e das virtudes que ele deveria alcançar. No entanto, dessa vez, os filósofos que nós trabalharemos, eles estarão muito atentos às mudanças ocorridas na história, principalmente após as revoluções, a francesa, a industrial, a Revolução Inglesa. É um homem inserido nesse mundo contemporâneo. Quem é esse homem? Como ele identifica a sua realidade? Que papel tem o subjetivismo nesse contexto de inserção do homem no mundo contemporâneo? Nós sabemos que o individualismo, desde o iluminismo, ele ganha um corpo, ele passa a ser notado com muito mais ênfase do que em períodos anteriores. E, portanto, esse homem individualista, esse homem egocêntrico, esse homem personalista, passa a ser analisado de perto pelos filósofos que nós vamos estudar e que estão em questão. Tudo isso envolve, ao mesmo tempo, política, economia, moral, ética, estética, fará parte desses argumentos, o que, enfim, nos traz um grande pacote de conhecimento que, se nós nos debruçarmos a ele, eu tenho certeza que será muito interessante a nós, viu, meninos? Então, eu gostaria que vocês abrissem na sua apostila, na páginas 66 a 68. Deixa eu só confirmar aqui, meninos, que eu sou ruim de número mesmo. Não há possibilidade. Minto, meninos, é 65 a 67. Nós vamos ver hoje a filosofia de Arthur Schopenhauer. Que maravilha! Eu, sinceramente, eu sou apaixonado pela filosofia de Schopenhauer. Ele é considerado um filósofo do pessimismo. Mas vejam, galera, não é um pessimismo atroz, não é um pessimismo, ai meu Deus, não é isso. Schopenhauer, em sua filosofia, ele vai situar o homem no mundo, no espaço e no tempo, e vai tentar identificar no homem como ele alcança o conhecimento através das representações, representações essas que se dão a partir dos fenômenos que se revelam através dos sentidos, e vamos tentar compreender a ideia da metafísica da metafísica schopenhaueriana, que vai buscar um segundo elemento que existe na realidade, que não está diretamente ligado aos nossos sentidos, mas que nós podemos perceber no desenvolvimento da própria natureza, no movimento que existe na própria natureza, que Schopenhauer chama de vontade. Então, a sua principal obra, O Mundo como Vontade e como Representação, vai tratar justamente do alcance do conhecimento humano. Nós veremos uma certa dose de subjetivismo nesse processo. O mundo, olha que interessante essa frase de Schopenhauer,
O mundo tem como limite e o alcance que eu tenho sobre ele. Ou seja, o mundo ele é representado totalmente dentro daquele espaço e daquele tempo que eu o observo. Então, nós perceberemos uma série de diferenças em relação a como se nota o mundo. Essa universalidade que nós buscamos recorrentemente em outras épocas da filosofia, esse conhecimento universal, ele é fragmentado em Schopenhauer pelo fato de que, mesmo com a representação dada através da ciência, as representações sobre o mundo, elas são subjetivas. Subjetivas no sentido de que, se eu fizer uma comparação, ou se alguém me pedir uma explicação do que é o mundo, e eu vivo na cidade de São Paulo, e ao mesmo tempo eu vou pedir para que um sujeito aqui do interior do Maranhão, um sertanejo que mora aqui no sertão, eu vou pedir para ele representar o mundo dele também. Você vai perceber que são dois pontos de vista bastante diversos, ou seja, o tempo, o espaço e o tempo dão significado justamente às representações que nós temos sobre o mundo. E isso, obviamente, estará descrita na obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Então, vamos aos fatos, meninos, para que nós podemos compreender aquilo que está falando Schopenhauer. Primeiro ponto, Schopenhauer foi extremamente influenciado pela filosofia de Immanuel Kant. Kant dizia que nós, seres humanos, só podemos conhecer aquilo que é fenômeno. Ou seja, nós damos representações, fazemos representações a respeito da realidade a partir justamente das habilidades que eu possuo, que são os sentidos e a racionalidade. Muito bem. A coisa em si, o ser ulterior, o ser transcendental, não cabe ao homem reconhecer. Nós não temos uma habilidade, por exemplo, segundo Kant, de reconhecer metafisicamente aspectos que estejam além desse mundo natural, ou que estejam contidos nesse mundo natural, mas estejam ocultos à minha percepção. Portanto, meninos, essa influência de Kant em Schopenhauer é bastante notada. E para Schopenhauer, nós, seres humanos, indivíduos, representamos a realidade, damos nome à realidade, identificamos aquilo que é a realidade e passamos a adotar ideias, conceitos, análises a respeito de determinados objetos. Quando fazemos essas determinações, nós tornamos esse objeto um fenômeno, ou seja, o fenômeno é aquilo que o objeto representa dentro das atribuições que eu faço a ele. Todos nós somos capazes de fazer isso. Todos nós temos essa habilidade de reconhecer a realidade e, a partir do reconhecimento dessa mesma realidade, eu consigo colocar em evidência aquilo que nós chamamos de representações. As representações são as ideias que nós evidenciamos a respeito de um objeto e, a partir daquilo que eu evidencio a respeito desse objeto, esse objeto se torna um fenômeno para mim. Ou seja, ele existe de acordo com a minha representação. Eu vou citar um exemplo sobre as várias interpretações que existem sobre o mesmo objeto. Vamos falar, por exemplo, do pão. Um pão, esse que a gente come na padaria. Se você for perguntar para o francês a importância que o pão tem para ele vai dizer uma poesia para você. Ele ama o pão, realmente ele tem uma relação de natureza próxima com o pão. Ele não vive sem o pão, evidentemente. Se você for perguntar para um maranhense, por exemplo, um maranhense do sertão, o que significa o pão para ele, ele vai dizer que às vezes eu como pão, às vezes eu vou para Balsas, eu como um pão. Mas ele é importante. Não, eu prefiro cuscuz, eu prefiro beiju. Então ele vai dizer que o pão certamente é secundário nas relações de alimentação dele, na relação de entendimento e representação dele. Vejam que nós temos dois tipos de representação sobre o mesmo objeto. O objeto é o pão.
Só que a representação que o francês dá é diferente daquela que a representação que o sertanejo dá para o pão. Percebam, então, o caráter subjetivista nesse processo de denominação, nesse processo de conceituação que fazemos a respeito da realidade. Muito bem, apenas para ratificar a ideia do que é um fenômeno, eu vou ler para vocês aqui o segundo parágrafo. O fenômeno é aquilo que aparece aos nossos sentidos e razão, ele é a casca, a crosta externa da coisa. Sendo assim, a primeira frase de Schopenhauer em sua obra magna é: o mundo é minha representação. Ou seja, o mundo como eu reconheço, as coisas, os objetos que se apresentam a mim, eles tomam forma, ideias, a partir do momento que eu represento essas ideias a respeito do próprio objeto. O objeto, ele existe, evidentemente, uma árvore existe por si só, mas sou eu quem denomina a ideia de árvore para a árvore, sou eu quem denomina a cor verde para suas folhas, sou eu quem denomina a ideia de espessura para o seu caule, sou eu quem denomino o nome de raiz e todos os elementos que compõem a nutrição de uma árvore, como xilema, floema, ou seja, é o homem quem estipula ideias a respeito daquilo que é a própria realidade. A realidade, se existe, nós criamos representações em torno dessa mesma realidade. Então, você percebe que nós somos seres que damos representação ao mundo. O Sol está lá, mas somos nós quem chamamos o Sol de Sol, somos nós quem determinamos, hipoteticamente, quais são os gases existentes nesse Sol, somos nós quem determinamos a cor do Sol, pois o Sol em si, ele está lá presente, essa força chamada Sol, o resultado de um conjunto de forças que fazem com que o Sol existe, ele está lá. Mas nós damos nomes aos bois, vamos falar no popular. Portanto, nós fazemos representações daquilo que significa a minha visão sobre o objeto, e nesse sentido ele se torna um fenômeno a partir dessas minhas representações. Seguindo um pouco a filosofia de Schopenhauer, meninos, ele vai discordar de Kant num ponto. Kant fala o seguinte: olha, nós só podemos conhecer aquilo que se apresenta como fenômeno, aquilo que nós podemos reconhecer na realidade. A coisa em si, a essência, a transcendência, a ulterioridade, ou seja, aquilo que está além desse plano físico, tudo isso, segundo Kant, é impossível nós reconhecermos. Não dá, não dá. Só que Schopenhauer duvida dessa a teoria kantiana e tenta se impor de uma maneira diferente. Schopenhauer diz assim: não, Kant, é possível sim reconhecer a coisa em si da realidade, a essência da realidade, a essência das coisas. Porque quando eu vou fazer uma representação de uma árvore, eu delimito todos os seus conceitos e ideias a partir do que eu percebo, ou a partir da minha percepção sobre o fenômeno. Agora, eu não consigo reconhecer na árvore a sua essência, o que permite fazer com que ela viva, o que faz com que ela cresça, o que faz com que ela se desenvolva. Essa força natural, eu não consigo identificar a partir dos sentidos. E essa força que permite que tudo se realize, tudo se transforme e tudo seja aquilo que é em sua plenitude, nós chamamos isso de coisa em si. Para Schopenhauer, é possível sim identificar e reconhecer a coisa em si de cada um dos objetos. Ou seja, além de nós podermos identificar o que é o fenômeno, a partir da representação, segundo Schopenhauer, nós podemos também conhecer e reconhecer aquilo que é a essência das coisas. E aí Schopenhauer vai nos propor o seguinte, meninos: essa essência das coisas, Schopenhauer chama de vontade, meninos. Que maravilha a ideia de Schopenhauer. Ele parte de princípios metafísicos, evidentemente, e isso é puramente dedutivo, mas Schopenhauer nos diz o seguinte, queridos alunos:
A vontade é algo que existe em todos os seres naturais, em mim, em você, na formiga, na árvore, no mar, na baleia, no golfinho e etc. Que existe em todos os seres naturais e que lhe permite ser e se desenvolver continuamente. E isso, obviamente, é uma força contida, é uma força oculta e é uma força irracional, porque ela não tem um objetivo aparente. Não é? Nós não conseguimos identificar para que o ser humano existe, evidentemente, mas nós conseguimos identificar que há uma força no interior de cada ser vivo, de cada ser existente, que faz com que haja um movimento contínuo de nascimento, desenvolvimento, morte, nascimento, desenvolvimento, morte. Isso não acaba. Isso é incessante, isso é eterno. E esse conjunto de vontades existentes na realidade, segundo Schopenhauer, é a essência das coisas. Ou seja, se eu quero alcançar o conhecimento da coisa em si, da essência das coisas, eu tenho que compreender o que é a vontade. E segundo Schopenhauer, a vontade, aqui no terceiro parágrafo, a vontade é o plano da imanência de Schopenhauer. Está dentro de nós, está dentro de cada um dos seres. É nela que tudo se passa. Ela é o plano onde todas as forças circulam. Ela é a origem de tudo, o motor imóvel. O mundo como vontade é o fundamento sem fundamento, o uno que se manifesta em todas as pluralidades e para todos os lados ao mesmo tempo. O eterno que faz o tempo e o espaço rodarem. Tudo isso para nada. Tudo isso a troco de nada. O ser em si, ou seja, a essência das coisas, não é uma benevolência divina, foi Deus quem nos deu e organizadora. É uma força atroz, cega, insaciável, que dá a vida a tudo, inclusive ao homem. Ou seja, a vontade é aquilo que nos permite viver. A vontade é aquilo que nos permite ter força para expandir o nosso espaço, a nossa penetração sobre o mundo. É uma coisa incontida. Eu não consigo deixar, eu não consigo frear a vontade, pois ela é uma coisa incessante dentro de cada um dos seres. A árvore ela quer crescer a todo tempo, ela compete pela água com outras árvores em suas raízes. O homem está constantemente em conflito para superar a si mesmo e superar o outro. Esse desejo contínuo de ser e estar além de si mesmo, evidentemente que Schopenhauer diz que é a essência de tudo que existe na realidade. Isso é magnífico, meninos. Isso é magnífico. Isso essa ideia já havia sido dada de certa forma por Spinoza, mas para Spinoza esse desejo contínuo de viver, o conatus, essa força propulsora que nos eleva enquanto seres, foi dada por Deus. É uma extensão da própria ideia de Deus. Aqui não. A vontade ela é natural, ela pertence à natureza e ela está presente em todos os seres como uma força propulsora da existência. Muito bem. Seguimos um pouco mais para entender como que a vontade age no ser humano. Como a vontade interfere em nossa existência. Veja, meninos, eu vou ler na íntegra todos os parágrafos para nós nos deliciarmos. Veja, então, como é a vontade em nós, segundo Schopenhauer. O conceito de vontade no homem diz respeito tanto à vontade que provém de necessidades fisiológicas, quanto àquela que nos surge no decorrer dos dias como objetivo a ser alcançado, visando o gozo e a plenitude.
Plenitude essa que jamais se alcança, pois o gozo é fugaz, sendo extinto pouco a pouco depois de ser alcançado e dando lugar a uma nova necessidade. Ou seja, essa força incessante e propulsora que me eleva enquanto indivíduo, que me faz querer mais, não só sobreviver fisiologicamente, mas também romper obstáculos da minha existência, estar além daquilo que eu almejo enquanto indivíduo, é péssimo isso, segundo Schopenhauer. Pois o homem é um ser incessante. O homem é um ser inacabado por conta disso. Percebam, toda vez que a vontade, o desejo de suprir as minhas necessidades fisiológicas e também que possuem algum tipo de objetivo, toda vez que eu alcanço ela, alguma outra necessidade surge. E depois, alguma outra necessidade surge. Porque a vontade, ela é irracional, ela é incessante. Eu não controlo. Eu não controlo esse desejo contínuo de querer ser mais. Eu não consigo frear essa manipulação natural que existe em mim, existe em tudo na realidade. E, portanto, a vontade em nós será algo puramente incessante. O homem é um ser incessante. A vida, no segundo parágrafo, a vida é assim uma materialização do que se denomina querer viver. E tendo em vista o fato de que a cada necessidade superada, outra nova surgirá, esse movimento em direção à superação da vontade, como forma de afirmação da vida, é ininterrupto e infinito. Consequentemente, o sofrimento que dele provém também o será. Daí a conclusão de que viver é sofrer para Schopenhauer. A vida oscila entre a dor proveniente da necessidade e o tédio proveniente da satisfação da mesma. Ou seja, toda vez que eu alcanço um objetivo, evidentemente que as portas se abrem para outro objetivo. E assim sucessivamente, e a vontade, ela é incessante nesse sentido. Por isso a minha sensação contínua de angústia, a nossa sensação contínua de angústia, que antes eu achava algo, na minha adolescência diziam que eu era rebelde, na minha juventude diziam que eu era libertino, na minha maturidade dizem que eu sou meio aéreo, ou seja, você percebe que essa satisfação contínua, apesar de ser alcançada em alguma medida, sempre abre as portas para outros interesses e outras satisfações que eu quero. O homem é um ser inacabado nesse sentido. O homem sempre quer mais. E isso, obviamente, foge ao nosso controle. A sensação de angústia que nós sentimos, e nós não sabemos do que, segundo Schopenhauer, é justamente essa vontade, esse desejo que surge da vontade que há em mim, como essência, e que me faz querer mais. Mas querer mais o quê? Eu quero ser rico. Aí eu sou rico e, de repente, eu acho aquilo tudo uma chatice. Eu quero fazer medicina. Eu vou ser médico. Eu não gostei muito do... Ou seja, o que você quer? Não é que você é perturbado. Veja que a minha perturbação como ser humano, ela minimizou ao máximo quando eu li Schopenhauer. Simplesmente nós somos seres que não se contentam. Somos seres que sempre estão em busca de algo maior. Quando alcançamos esse algo maior, abre-se as portas para outro algo maior. E a coisa não para. Para completar a ideia definitivamente aqui da vontade no homem, veja nas palavras de Schopenhauer. A vida humana transcorre, portanto, toda inteira entre o prazer e o conquistar. O desejo, por natureza, é dor. A satisfação bem cedo traz a saciedade. O fim não era mais que miragem. A posse lhe tolhe o prestígio.
o desejo ou a necessidade novamente se apresentam sobre outra forma, que do contrário, bem ou nada, o vazio, o tédio. Ou seja, não adianta você admitir que você está satisfeito. Segundo Schopenhauer, a pessoa que diz isso, que está satisfeito, é uma grande mentirosa. Ela está ocultando a sua investigação sobre a realidade. Ela não reconhece a si mesma no mundo. Ela é uma pessoa certamente, Schopenhauer chama essa pessoa de burra, entre aspas, porque ela deve ser facilmente manipulada. Pois, do contrário, qualquer ser humano tende a encontrar em si mesmo essa intensidade contínua de superação do que eu sou para se determinar ainda mais no mundo e para tentar colocar em evidência ainda mais a minha forma de representar a realidade. Eu sempre quero mais, segundo Schopenhauer, por conta da minha vontade. Mas como atenuar essa angústia dentro de nós, essa insatisfação contínua do que eu sou e daquilo que eu quero ser? Schopenhauer nos dá como armas a arte, meninos. E eu, intuitivamente, na minha adolescência, usei a arte e o esporte como ferramenta para essa minha inquietação. Essa minha inquietação, que Schopenhauer chama de vontade, na minha adolescência custou muito caro, porque vários conflitos com os pais, amigos, escola, sempre contrariando, sempre insatisfeito comigo, com as coisas, com o mundo. E eu encontrava na arte e no esporte uma pequena fuga, um pequeno espaço de tempo que me permitia fugir dessa vontade incessante, desse desejo contínuo de ser mais. A arte era como um bálsamo que me permitia relaxar e por um breve momento, me conectar de uma forma espiritualizada com o universo. O esporte também, através do futebol, principalmente, através da natação. Então, você percebe que a atenuação dessa angústia, a atenuação dessa essência incessante que há em nós, que é a vontade, pode ser não curada, mas pode ser atenuada por breves momentos em que temos uma relação mais explícita com a arte. Eu não sei se algum de vocês gostam de dançar forró, mas quando você está dançando forró, tudo para. Aquela coisa, as preocupações, tudo aquilo que lhe remete à ansiedade, ela se esgota naquele momento. Ou seja, a vontade, ela é atenuada pela arte e você consegue viver durante um determinado momento num certo êxtase. Esse êxtase que nós vivemos dançando forró, ouvindo uma música, conversando com amigos, assistindo teatro, um filme, uma peça, assistindo uma série, nós deixamos nossa mente vazia, como se fosse uma varrição, para que a vontade nos dê um tempo para que nós possamos nos emergir, imersão, emergir na arte para que ela possa nos salvar durante um curto período. Vejam então em Schopenhauer, a arte aqui não se trata aqui de uma libertação duradoura, mas meramente de uma breve hora de recreio. Olha que interessante. Isso disse Schopenhauer em sua obra O Mundo como Vontade como Representação. Portanto, meus anjos, o que nós vimos hoje é algo sensacional na filosofia. A metafísica de Schopenhauer nos remete a uma série de considerações sobre o nosso conhecimento, sobre a subjetividade, as particularidades do conhecimento, e nos dá uma pista do que e por que somos seres angustiados. Somos seres que sempre estão em busca de mais, e isso se dá meramente por conta da essência que faz parte de nós e de todos os seres da realidade, que é a vontade, essa coisa incessante de querer estar e ser sempre mais. Tudo bem, meus anjos? Um grande beijo para vocês, até a próxima e fiquem bem.